Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 63. So let's go! E na aula de hoje, finalizando a nossa nona semana de Enjoy, também estaremos finalizando o texto que nós começamos ontem. Então, vou tocar a terceira parte, você então vai tentar entender o que você está escutando, eu venho depois para fazer a explicação, ok? So let's go! While I am carpooling to the course, I like to have conversations in English with my friends. That's how I practice my speaking skills. In the end, I know that learning a new language is a little difficult, but I also know it is worth it. E antes que eu comece a explicação dessa terceira parte, vamos relembrar o que você escutou ontem. Ontem você viu o Calvin falando como é que ele consegue manejar, administrar os estudos dele no inglês, tá certo? Ele é um engenheiro de software, então existem algumas coisas que ele faz ao longo da semana para continuar praticando o inglês e continuar melhorando os skills, né, as habilidades dele no inglês, tá certo? Ele conversou sobre que ele fica codando, né? Ele fica escrevendo os códigos em inglês, escreve coisas aleatórias no papel, ele também escuta músicas ou podcasts, e nessa terceira parte ele continua falando mais ou menos sobre essas questões, tá certo? Mais ou menos não, ele continua falando sobre como é que ele faz para melhorar os skills dele no inglês, tá certo? Nessa terceira parte ele começa, olha... While I am carpooling to the course, então enquanto eu estou carpooling, carpool, você lembra ontem, é quando a gente pega carona ou quando a gente oferece carona, tá certo? E aqui, enquanto ele está na carona, tá certo? Para ir para o curso, não necessariamente sabemos, tá certo? Se ele está dirigindo ou não. O texto deixa bem amplo, então ele pode ser a pessoa que está dirigindo, ele pode ser a pessoa que está apenas como passageiro. Mas, de maneira geral, sabe-se que se tem mais pessoas no carro porque é um carpool, tá certo? É de fato uma carona. I like to have conversations in English with my friends. Eu gosto de ter conversas em inglês com meus amigos. Você lembra que alguns dos amigos dele vão para o curso com ele para estudar inglês? Pronto, esses mesmos amigos, quando ele está indo, tendo a carona, né, para ir para o curso, ele gosta de falar em inglês, de conversar em inglês com essas pessoas, tá certo? That's how I practice my speaking skills. É dessa forma, né? That's how, então, é dessa forma que eu pratico as minhas habilidades de fala e também de listening, né? Se ele está conversando, ele fala e escuta, tá certo? A outra pessoa fala, ele escuta, ele fala, a outra pessoa escuta, mas é dessa forma que principalmente ele pratica os speaking skills dele, tá certo? In the end, no final, I know that, e aqui nós temos o that, ó. Aquele that que eu falei para você que é opcional na aula de ontem, tá certo? Que quando nós conseguimos colocar ele dentro de uma sentença, ele também pode significar que. I know that learning a new language is a little difficult. Eu sei que aprender uma nova língua é um pouco difícil. A little difficult. Vimos ontem também uma expressão com a little, que significa um pouquinho, tá certo? Veremos hoje quando tocar o áudio por inteiro, tá certo? As três partes juntas. But I also know it is worth it. Mas eu também sei que vale a pena, tá certo? Worth it significa valer a pena. Tudo bem? Agora eu vou tocar o áudio por inteiro e aí você vai conseguir relembrar o que você viu ontem, o que você aprendeu hoje, para que então você, portanto, consiga entender a situação por completo. So let's go! Hello, I'm Calvin, and I'm a software engineer. Here's how I manage my English studies. When I'm at work, I don't like to listen to some music, but I like to listen to some podcasts about lifestyle. On weekends, I study English with some of my friends. We usually carpool to the course. The songs and podcasts I listen to are all to practice my listening skills. I know how important it is to keep practicing while I'm not in class. Also, to practice my writing skills, I like to write some random stuff on a paper every time I have a chance. It's really helpful. As I read many things in English when I have to code, I only read some other stuff online to improve my reading skills a little more. While I am carpooling to the course, I like to have conversations in English with my friends. That's how I practice my speaking skills. In the end, I know that learning a new language is a little difficult, but I also know it is worth it. E com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais,
Do not forget to drink water. I hope you have a wonderful day or night. And as always, I will see you tomorrow. Bye bye.